Tudo mudou naquela noite. Estávamos jantando na casa dos meus sogros quando minha filha, discretamente, deslizou um bilhete amassado em minha mão. Nele, em sua caligrafia apressada, estava escrito: "Finja que está doente e saia daqui imediatamente." Meu coração disparou. Olhei para ela confusa, tentando entender o que aquilo significava. Ela apenas arregalou os olhos e balançou a cabeça em silêncio, implorando para que eu confiasse. Então, sem pensar duas vezes, fiz exatamente o que ela pediu. 10 minutos depois, eu finalmente entendi o motivo. Mas antes de continuar contando minha história, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários: de onde você está assistindo este vídeo? Adoro saber até onde nossas histórias estão chegando. Nunca gostei de ir à mansão dos meus sogros Alvarez. Mesmo após 40 anos de casamento, aquela casa imponente sempre me fez sentir pequena e julgada. Ajeitei meu colar de pérolas e alisando os vincos do meu vestido azul marinho antes de sair do carro, sentindo o olhar crítico de Henrique sobre mim. "Lembre-se de ser educada com mamãe hoje", disse meu marido, seu tom mais uma ordem que um pedido, mesmo aos 65 anos ainda tratando sua mãe como se ela fosse uma rainha. Forcei um sorriso, as rugas ao redor dos meus olhos se aprofundando. Sempre sou. Henrique havia mudado tanto nas últimas décadas. O homem por quem me apaixonei aos 20 e poucos anos se tornava cada vez mais parecido com sua mãe, calculista, frio, obcecado com aparências e dinheiro. Na presença de Dona Vitória, uma mulher de 85 anos, com a postura de uma imperatriz, ele se transformava de marido em filho obediente, e eu me tornava uma intrusa indesejada. Quando chegamos, Dona Vitória já nos esperava na porta, impecável em seu conjunto de seda, joias de família brilhando contra sua pele enrugada, mas bem cuidada, contrastando com seu olhar frio que nem 4 décadas conseguiram amornar. "Estão atrasados", foi sua forma de cumprimento, a voz ainda forte apesar da idade. "O trânsito estava terrível, mamãe." Henrique a abraçou como se não a visse há anos, embora tivéssemos jantado ali na semana anterior. Ela mal olhou para mim, apenas fez um gesto vago em minha direção. "Helena, esse colar não combina com esse vestido. Pensei que depois de todos esses anos, você já tivesse aprendido a se vestir adequadamente." Antes que pudesse responder com a dignidade que minhas 6 décadas de vida me concederam, percebi uma figura familiar no fundo do salão. Meu coração acelerou. Patrícia! Minha filha Patrícia, de 38 anos, estava sentada desconfortavelmente em um dos sofás de couro, parecendo nervosa e fora de lugar. Ela me lançou um olhar que não consegui decifrar, mas que me lembrou sua expressão de adolescente quando escondia algo. "Por que não me avisou que Patrícia viria?" Sussurrei para Henrique. "Foi ideia da mamãe, uma surpresa", respondeu ele, mas sua voz soou estranha, tensa. Algo estava errado. Patrícia e a avó nunca se deram bem. Na verdade, minha filha evitava vir a estes jantares há anos, desde que se mudou para outra cidade para lecionar na universidade. Caminhei até ela, minhas juntas doendo ligeiramente com o esforço. "O que faz aqui, querida?" perguntei, beijando-a na testa. "Vovó me ligou. Disse que era um jantar muito importante." Ela respondeu em voz baixa, sua expressão preocupada. "Disse que você pediu especificamente minha presença." O jantar começou pontualmente às 7. A mesa estava impecável. Louças que provavelmente custavam mais que meu carro. Taças de cristal que capturavam a luz dos candelabros antigos. Arranjos de flores caros. Todos os parentes importantes da família Álvares estavam presentes. Pessoas que me olhavam com a mesma condescendência há 40 anos. Sentei-me ao lado de Henrique, que parecia cada vez mais nervoso, seus dedos enrugados tamborilando na mesa. Percebi os olhares trocados entre ele e sua mãe. Algo silencioso se comunicava ali, um código familiar que mesmo após décadas eu não conseguia decifrar. A conversa fluía sobre investimentos, a nova casa de veraneio do primo Carlos e a viagem recente de Dona Vitória a Paris, apesar de sua idade avançada.
Durante a entrada, Dona Vitória bateu na taça com um garfo, chamando a atenção de todos. Tenho um anúncio especial hoje, ela disse com um sorriso que não alcançava seus olhos emoldurados por rugas profundas. Preparei pessoalmente a sopa favorita de Helena, creme de aspargos, uma receita antiga da família. Isso me pegou de surpresa. Dona Vitória nunca havia se importado com minhas preferências antes, e ela certamente nunca cozinhava. Para isso, tinha uma equipe de empregados, mesmo aos 85 anos. Enquanto os garçons traziam as tigelas de sopa, notei Patrícia levantar-se abruptamente. Preciso ir ao banheiro, ela anunciou, sua voz trêmula. Ao passar por trás da minha cadeira, senti algo ser colocado na minha mão. Um pequeno pedaço de papel dobrado. Fechei meus dedos enrugados sobre ele instintivamente. Ah, veja, sua tigela especial, disse Dona Vitória, enquanto o garçom colocava uma tigela diferente à minha frente. Eu a escolhi especialmente para você, querida Nora. Olhei para o papel em minha mão sob a mesa. A caligrafia apressada de minha filha dizia: finja estar doente e saia daqui agora. Meu sangue gelou. Por que minha filha escreveria isso? O que estava acontecendo? Olhei para Henrique, que evitava meu olhar, então para Dona Vitória, que me observava intensamente, uma expectativa quase febril em seus olhos envelhecidos. Está tudo bem, Helena? Perguntou Dona Vitória com falsa preocupação. Você parece pálida. Minha mente funcionava a toda velocidade, tentando entender o aviso de Patrícia. Instintivamente, olhei para a sopa à minha frente. O aroma era tentador, mas algo estava terrivelmente errado. Não me sinto muito bem, murmurei, colocando a mão na têmpora. 40 anos casada com Henrique me ensinaram algumas coisas. Uma delas era confiar no instinto de minha filha. Acho que preciso de um pouco de ar. Henrique colocou a mão no meu braço, apertando com força. Nonsense. Você está bem. Mamãe fez essa sopa especialmente para você. O brilho em seus olhos. Eu o conhecia há décadas, mas nunca havia visto aquele olhar. Era ansioso, quase desesperado. Ele queria que eu tomasse a sopa. Precisava que eu tomasse. Nesse momento, Patrícia voltou à mesa. Nossos olhares se encontraram e vi puro pavor nos olhos dela. Ela sentou-se no lugar oposto ao meu, rigidamente ereta, como se estivesse pronta para saltar a qualquer momento. Vamos, querida, insistiu Henrique, empurrando a tigela para mais perto de mim. Prove a sopa que mamãe fez para você. Um silêncio estranho caiu sobre a mesa. Todos os olhares estavam fixos em mim, como se estivessem assistindo a uma peça de teatro cujo clímax estava prestes a acontecer. Até o primo Carlos, normalmente distraído, observava com atenção. Estou realmente não me sentindo bem, insisti, desta vez mais firme. Acho que talvez devêssemos ir para casa, Henrique. Nem pensar, Dona Vitória interrompeu, sua voz cortante. Você vai provar esta sopa que fiz especialmente para você. Não é todo dia que cozinho para alguém. Foi quando percebi. O bilhete de Patrícia, a insistência incomum, a tigela especial. Senti meu coração acelerar, minhas mãos enrugadas começaram a tremer. Seria possível que... Não, nem mesmo eles iriam tão longe. Ou iriam. Henrique sempre foi obcecado com a fortuna da família. Quando nos casamos, ele era apenas um herdeiro entre muitos, mas ao longo dos anos, ele ascendeu no Império Álvarez. Recentemente, eu havia herdado uma pequena fortuna de meu tio, não tanto quanto os Álvarez possuíam, mas o suficiente para me dar alguma independência. Eu havia mencionado que planejava doar parte significativa para instituições de caridade, algo que sabia que irritaria tanto Henrique quanto sua mãe. Um plano desesperado formou-se em minha mente. Eu precisava criar uma distração. Deliberadamente derrubei minha bolsa no chão. Oh, me desculpem, disse, abaixando-me para pegá-la. Enquanto todos olhavam, furtivamente troquei minha tigela com a de Dona Vitória, sentada à minha frente. Quando me endireitei, Henrique parecia impaciente. Agora, Helena, prove a sopa. Mas é claro,
respondi pegando a colher. Dona Vitória, a senhora não vai provar também, já que fez com tanto carinho? Algo cruzou o olhar da velha senhora. Confusão, talvez? Mas ela rapidamente se recompôs. Claro, querida. Vamos todas provar juntas. Levantei a colher, fingindo que ia levar à boca, mas parei no último segundo, observando atentamente quando Dona Vitória levou a colher à sua boca. Ela saboreou o creme por um momento, fechando os olhos. Perfeita, murmurou. Henrique relaxou visivelmente ao meu lado. Ele pegou sua própria colher e começou a comer, assim como os outros convidados. A conversa lentamente retornou à mesa. Coloquei a colher de volta na tigela sem provar. Estou realmente não me sentindo bem, insisti. Acho que preciso ir ao banheiro. Antes que Henrique pudesse protestar, me levantei. Minha filha me seguiu com o olhar e pude ver o alívio em seus olhos quando me afastei da mesa sem ter provado a sopa. No banheiro, tranquei a porta e me apoiei na pia, tentando controlar minha respiração. Minhas mãos enrugadas tremiam violentamente. Era loucura pensar que meu marido e minha sogra estavam tentando me envenenar? 40 anos de casamento, 2 filhos juntos. Seria possível? Ouvi uma leve batida na porta. Mãe! Era Patrícia. Você está aí? Abri a porta e puxei minha filha para dentro, trancando novamente atrás dela. Seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado. O que está acontecendo? Sussurrei urgentemente. Por que você me deu aquele bilhete? As lágrimas começaram a escorrer pelas bochechas de Patrícia. Eu cheguei mais cedo. Estava na biblioteca esperando e... Ouvi vovó e papai conversando no escritório. A porta estava entreaberta. Ela engoliu em seco, agarrando minhas mãos envelhecidas. Eles estavam falando sobre sua herança, sobre como você queria doá-la, e então vovó disse que tinha colocado algo na sua sopa, algo que faria parecer um ataque cardíaco. Ela disse que ninguém suspeitaria por causa da sua idade. Senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. 40 anos, 4 décadas compartilhando uma cama, uma casa, uma vida com Henrique. E ele havia concordado em me matar. Por dinheiro. Temos que sair daqui agora, disse Patrícia, puxando minha mão. Vamos chamar a polícia. Nesse momento, ouvimos um grito vindo da sala de jantar, seguido de um estrondo. Saímos correndo do banheiro para encontrar um caos completo. Dona Vitória estava no chão, seu corpo rígido, espuma branca saindo de sua boca. Henrique estava ajoelhado ao lado dela, gritando por ajuda. O que aconteceu? Gritou alguém. Ela simplesmente desabou, respondeu o primo Carlos, parecendo genuinamente chocado. Foi então que meus olhos encontraram os de Henrique. No meio do caos, nossos olhares se cruzaram e vi o momento exato em que ele entendeu. Eu havia trocado as tigelas. O veneno que deveria me matar estava agora matando sua mãe. Sua expressão se transformou de choque em uma fúria assassina. Você, ele sibilou, levantando-se lentamente, ignorando sua mãe agonizante no chão. Você sabia. O tempo pareceu congelar enquanto Henrique avançava em minha direção, seus olhos consumidos por uma raiva que eu nunca havia visto em 4 décadas de casamento. Por trás dele, Dona Vitória continuava convulsionando no chão, os outros convidados em pânico ao seu redor. O que você fez? Ele rugiu, seu rosto contorcido de fúria. O que você fez com a minha mãe? Patrícia se colocou protetoramente na minha frente. O que você fez, pai? O que vocês dois planejaram fazer? Alguns convidados começaram a prestar atenção à nossa troca, apesar da crise que se desenrolava no centro da sala de jantar. Alguém estava ao telefone, presumivelmente chamando uma ambulância. Mas seria tarde demais para Dona Vitória. Eu podia ver isso nos movimentos cada vez mais fracos de seu corpo. Do que vocês estão falando? Perguntou a prima Elisa, olhando confusa de Henrique para mim. Henrique parou, subitamente consciente dos olhares. Suas feições se transformaram instantaneamente, décadas de prática em manter as aparências sociais entrando em ação. Um sorriso forçado, olhos úmidos, a máscara do filho preocupado voltou ao seu lugar. Nada,
ele disse, sua voz quebrando como se estivesse emocionado. Estou apenas em choque. Ele se virou e voltou para o lado de sua mãe. Eu permaneci congelada, sentindo o braço de Patrícia envolvendo protetoramente meus ombros. Minha mente estava em turbilhão. Eu sabia o que tinha acontecido, sabia o que Henrique e Dona Vitória haviam planejado. Mas como provar? A evidência estava literalmente morrendo diante de nossos olhos. Os paramédicos chegaram minutos depois, mas já era tarde demais. Dona Vitória Álvares, 85 anos, matriarca de uma das famílias mais influentes da cidade, foi declarada morta por aparente ataque cardíaco. A ironia era palpável. A causa de morte que haviam planejado para mim agora seria registrada para ela. As horas seguintes foram um borrão. A polícia chegou, fez perguntas rotineiras. Um jantar de família interrompido por uma tragédia. Nada suspeito. Afinal, uma senhora de 85 anos ter um ataque cardíaco não era nada fora do comum. Ninguém suspeitaria de nada. Ninguém, exceto Henrique. Enquanto os convidados saíam e os oficiais concluíam seus relatórios preliminares, eu sentia seu olhar sobre mim, calculando, planejando. Patrícia se recusou a me deixar sozinha nem por um segundo. Você vem comigo para casa, ela insistiu quando os policiais finalmente nos liberaram. Henrique, que havia estado ocupado com os arranjos iniciais, aproximou-se de nós na porta da mansão. Seu rosto estava composto em uma máscara de luto, mas seus olhos... Aqueles olhos que eu conhecia há 40 anos revelavam algo totalmente diferente. Querida, ele disse, a voz embargada, como se tivesse chorado. Precisamos ir para casa juntos. Neste momento difícil... Não, pai. Patrícia interrompeu firmemente. Mamãe vem comigo esta noite. Você precisa de espaço para processar o que aconteceu com a vovó. Um músculo se contraiu no maxilar de Henrique. Por um momento, pensei que ele fosse insistir, talvez até tentar me forçar. Mas havia testemunhas, policiais ainda presentes, alguns parentes se despedindo. Ele assentiu rigidamente. Claro, disse ele, inclinando-se para beijar minha bochecha. Quando seus lábios tocaram minha pele, ele sussurrou. Isso não acabou, Helena. No carro de Patrícia, finalmente desmoronei. 40 anos de casamento, 2 filhos criados juntos, uma vida inteira compartilhada com um homem que estava disposto a me matar por dinheiro. O que fazemos agora? Perguntei, minhas mãos ainda tremendo. Ele vai tentar novamente, Patrícia. Você viu o olhar dele. Primeiro, precisamos de provas, disse minha filha, sempre a racional, a acadêmica. Sua palavra contra a dele não será suficiente. Ele vai alegar que você está confusa, talvez até sugerir que você está com demência precoce. Ela não estava errada. Henrique conhecia todas as minhas vulnerabilidades, todos os meus pontos fracos. Aos 60 anos, não seria difícil para ele plantar a semente da dúvida sobre minha sanidade mental. O escritório, lembrei subitamente. Você disse que os ouviu no escritório. Talvez haja algo lá, alguma evidência do que estavam planejando. Patrícia considerou por um momento. É arriscado voltar lá, mamãe. Mas talvez não tenhamos escolha. Chegamos ao apartamento de Patrícia já tarde da noite. Era pequeno, mas aconchegante, cheio de livros e lembranças de suas viagens. Tão diferente da mansão fria e impessoal, onde passei a maior parte da minha vida adulta. Enquanto ela preparava um chá para acalmar nossos nervos, meu celular tocou. Era Henrique. Hesitei antes de atender, colocando no viva voz para que Patrícia pudesse ouvir. Helena! A voz de Henrique soava cansada, desolada. Se eu não soubesse a verdade, teria acreditado em sua dor. Precisamos conversar. O que aconteceu hoje foi terrível. Estou destruído. Eu sei, respondi, tentando manter minha voz firme. Por que não volta para casa? Podemos enfrentar isso juntos. 40 anos, Helena. 40 anos juntos significam alguma coisa. Senti lágrimas nos olhos. Mesmo sabendo o que ele havia planejado, uma parte de mim, a parte que havia amado este homem por décadas, queria acreditar que havia algum erro, algum mal-entendido.
Preciso de tempo, Henrique, respondi. Foi um choque muito grande. Tempo, ele repetiu, sua voz mudando sutilmente. Claro, mas não demore muito, querida. Temos muitos assuntos para resolver. O funeral, o testamento. O testamento. Claro que ele já estava pensando nisso. A fortuna de Dona Vitória agora seria dele. Falaremos amanhã, prometi, desligando antes que ele pudesse dizer mais. Patrícia colocou uma xícara de chá na minha frente. Ele está fingindo, mãe. Você sabe disso, não é? Assenti lentamente. Sabia, mas isso não tornava menos doloroso. 40 anos de mentiras. Talvez ele nunca tivesse me amado de verdade. Precisamos de um plano, disse finalmente, endireitando os ombros. A jovem insegura que se casou com Henrique Álvares há 4 décadas não existia mais. Em seu lugar estava uma mulher de 60 anos que havia sobrevivido a uma tentativa de assassinato pelo próprio marido. Não vou simplesmente esperar que ele tente novamente. Os olhos de Patrícia brilharam com determinação. Não, mamãe. Desta vez, nós vamos estar um passo à frente dele. Passei uma noite inquieta no quarto de hóspedes do apartamento de Patrícia, acordando várias vezes com pesadelos de Henrique em pé ao lado da minha cama, uma tigela de sopa nas mãos e um sorriso frio nos lábios. Cada vez que acordava sobressaltada, precisava me lembrar onde estava, segura, longe dele, pelo menos por enquanto. Na manhã seguinte, Patrícia já estava na cozinha quando me levantei, os cabelos ainda desgrenhados, as olheiras testemunhando sua própria noite mal dormida. Tinha o laptop aberto na mesa e tomava notas em um caderno. Estive pensando, disse ela, servindo-me uma xícara de café. Precisamos encontrar provas concretas contra papai. Sua palavra contra a dele não será suficiente, especialmente agora que vovó está... bem, morta. O que você sugere? Perguntei, sentando-me pesadamente na cadeira. Sentia-me exausta, como se tivesse envelhecido 10 anos durante a noite. Temos algumas opções. Primeira, o escritório de vovó. Pode haver algo lá. Anotações, talvez até o veneno utilizado. Balancei a cabeça. Henrique já deve ter se livrado de qualquer evidência. Ele não é estúpido. Segunda opção, podemos tentar fazê-lo confessar, gravar uma conversa. Também arriscado, interrompi. Ele estará em guarda agora. Patrícia suspirou, passando a mão pelos cabelos. Bem, precisamos de alguma coisa, mamãe. Caso contrário, você nunca estará segura. Meu telefone tocou, sobressaltando-nos. Era Rodrigo, meu filho mais velho. Henrique deve tê-lo notificado sobre a morte da avó. Mãe, onde você está? Papai me ligou, disse que você não estava em casa. A voz de Rodrigo soava preocupada. Hesitei. Rodrigo sempre foi mais próximo do pai que de mim. Ele havia seguido os passos de Henrique na empresa familiar, adotando muitos de seus valores e atitudes. Estou com sua irmã, respondi cautelosamente. Depois do que aconteceu ontem? Sim, sobre isso, interrompeu Rodrigo. Papai disse que você está agindo de forma estranha. Que você e Patrícia saíram correndo depois que a vovó... depois do incidente. Ele está realmente preocupado, mãe. Patrícia revirou os olhos e fez um gesto pedindo para eu colocar no viva-voz. Obedeci. Rodrigo, disse Patrícia, há coisas que você não sabe. Coisas sobre papai. Ah, lá vem você com suas teorias, rebateu Rodrigo. Sempre houve tensão entre meus 2 filhos. Ele, o pragmático homem de negócios, ela, a intelectual questionadora. Mamãe acabou de perder a sogra. Ela deveria estar em casa com o marido, não alimentando suas paranoias. Não são paranoias, insisti, encontrando minha voz. Rodrigo, seu pai e sua avó, eles tentaram me envenenar ontem. Silêncio do outro lado da linha. Então, uma risada descrente. Mãe, você está ouvindo o que está dizendo? Isso é loucura. Papai me falou que você andava estressada ultimamente, mas isso... Eu os ouvi planejando, interveio Patrícia. No escritório da vovó, antes do jantar. E você, claro, não tem nenhuma evidência disso, respondeu Rodrigo, o tom condescendente.
A evidência morreu ontem à noite, respondi amargamente. Troquei minha tigela com a de sua avó. Outro silêncio, mais longo desta vez. Quando Rodrigo falou novamente, sua voz tinha um tom preocupado que não era direcionado a mim, mas sobre mim. Mãe, acho que você precisa descansar, talvez até falar com alguém, um profissional. Você está sugerindo que matou a vovó? Está ouvindo o que está dizendo? Senti um aperto no peito. Meu próprio filho não acreditava em mim. Pior, ele estava questionando minha sanidade mental, exatamente como Patrícia havia previsto que Henrique faria. Rodrigo, estou falando a verdade, insisti, lágrimas de frustração formando-se em meus olhos. Vou passar aí para buscar você, decidiu ele. Patrícia está colocando essas ideias malucas na sua cabeça. Você precisa voltar para casa com papai. Não, disse Patrícia firmemente. Mamãe fica comigo. Isso não é sua decisão, rebateu Rodrigo. Já estou a caminho. Ele desligou antes que pudéssemos argumentar. Patrícia me olhou, seus olhos refletindo meu próprio pânico. Não podemos ficar aqui, disse ela. Rodrigo vai levar você direto para papai. Mas para onde iremos? Perguntei, sentindo-me perdida. Aos 60 anos, nunca imaginei que estaria fugindo do meu marido e até mesmo do meu próprio filho. Conheço um lugar, respondeu Patrícia, já pegando sua bolsa e as chaves do carro. Um antigo colega da universidade tem uma casa de campo a algumas horas daqui. Ninguém saberá onde estamos. Enquanto recolhíamos apressadamente algumas roupas e itens essenciais, meu celular tocou novamente. Era Henrique. Mostrei a tela para Patrícia, que fez sinal para eu atender, mas ficar alerta. Helena! A voz de Henrique soava cansada, preocupada. Ele era um ator espetacular. Acabei de falar com Rodrigo. Ele me contou o que você está dizendo. Querida, isso é loucura. É mesmo? Respondi, tentando manter a voz firme. Então por que você e sua mãe insistiram tanto para que eu tomasse aquela sopa, Henrique? Porque ela tinha uma tigela especial só para mim. Você está confusa, disse ele, sua voz suavizando-se como se falasse com uma criança. Mamãe queria fazer algo especial para você. Ela sempre tentou se aproximar de você, mas você nunca deu uma chance a ela. Ri amargamente. 40 anos de desprezo e de repente ela decide me fazer uma sopa especial? E você realmente espera que eu acredite nisso? Você precisa voltar para casa, Helena. Precisa de ajuda. A única ajuda que preciso é ficar longe de você, respondi, minha voz finalmente firme. Houve uma pausa, e quando Henrique falou novamente, sua voz havia mudado. A máscara do marido preocupado caiu, revelando algo frio e perigoso por baixo. Você não vai a lugar nenhum, Helena. Essa herança é minha por direito. Tudo que meu pai construiu, tudo que minha mãe manteve, você não vai tirar isso de mim com suas doações ridículas. Senti um arrepio na espinha. Ali estava, a confissão que precisávamos. Olhei para Patrícia, que balançava a cabeça freneticamente. Ela não estava gravando a ligação. Então é isso, Henrique? Depois de 40 anos, você tenta me matar por dinheiro? Não seja dramática, respondeu ele, a voz agora fria e calculista. Teria sido rápido, sem sofrimento. Um ataque cardíaco durante o sono. E agora, graças à sua intromissão, minha mãe está morta. Você vai pagar por isso, prometi. Vou à polícia, vou contar tudo. Ele riu, um som seco, sem humor. E dizer o quê? Que você trocou as tigelas e matou minha mãe? Quem você acha que eles vão acreditar? Em mim, o respeitado empresário, ou em você, uma senhora idosa que todos sabem que nunca se deu bem com a sogra? Antes que eu pudesse responder, ouvimos uma batida forte na porta do apartamento. Rodrigo havia chegado. Volte para casa, Helena, disse Henrique, seu tom voltando ao de marido preocupado. Podemos superar isso juntos. Desliguei sem responder. Patrícia já estava pegando nossas bolsas. Saída de emergência, sussurrou ela, abrindo a porta dos fundos que dava para a escada de incêndio. Rápido, mãe! Desci as escadas o mais silenciosamente possível,
minhas articulações doloridas protestando contra o movimento apressado. Lá embaixo, o carro de Patrícia estava estacionado em um beco lateral. Entramos rapidamente e minha filha arrancou, saindo do estacionamento bem no momento em que vimos Rodrigo entrando pela porta principal do prédio. Ele não nos viu, disse Patrícia verificando pelo retrovisor. Temos alguma vantagem. Enquanto nos afastávamos da cidade, tentei processar a conversa que acabara de ter com Henrique. 40 anos de casamento e eu nunca havia realmente conhecido o homem com quem compartilhei minha vida. Ou talvez o conhecesse, mas me recusasse a enxergar a verdade. Ele confessou. Murmurei, olhando pela janela as paisagens passando rapidamente. Mas não temos como provar. Talvez tenhamos, disse Patrícia, seus olhos fixos na estrada. Meu colega da universidade, o dono da casa para onde estamos indo, é especialista em tecnologia forense. Se conseguirmos que Henrique confesse novamente em uma ligação gravada... Ele será mais cuidadoso agora, respondi duvidosa. E ainda há Rodrigo. Ele acredita no pai, não em nós. Rodrigo sempre foi cegamente leal a papai, disse Patrícia com amargura. Ele idolatra o homem desde criança. Sempre querendo ser como ele, seguindo seus passos na empresa. Viajamos em silêncio por algum tempo, cada uma perdida em seus próprios pensamentos. A estrada se afastava da cidade, adentrando áreas mais rurais. Finalmente, Patrícia virou em uma estrada secundária de terra, avançando por mais alguns quilômetros até chegarmos a uma pequena casa de campo, isolada e cercada por árvores. Chegamos, anunciou ela, estacionando. Não é luxuosa como a mansão dos Alvarez, mas é segura. A casa era simples, mas acolhedora. Móveis rústicos, uma lareira de pedra, estantes cheias de livros, tão diferente da ostentação fria da mansão onde passei décadas de minha vida. Vou preparar algo para comermos, disse Patrícia, dirigindo-se à pequena cozinha. Você deve estar faminta. Nem jantamos ontem. A menção a jantar trouxe de volta imagens vívidas da noite anterior, a tigela de sopa, o bilhete desesperado de Patrícia, o corpo convulsionando de Dona Vitória no chão. Estremeci. Como descobriremos se ele confessou a alguém mais? Perguntei, sentando-me pesadamente em uma poltrona de couro gasto. Se ele comentou seus planos com Rodrigo? Rodrigo jamais aceitaria tal coisa, respondeu Patrícia firmemente. Ele pode idolatrar papai, mas tem seus princípios. Não, acredito que isso era um plano apenas entre papai e vovó. Temos que concentrar nossos esforços nele. Meu celular tocou novamente. Era Rodrigo. Hesitei, mostrando a tela para Patrícia. Atenda, ela sugeriu. Mas seja cuidadosa. Não revele onde estamos. Rodrigo, atendi, tentando manter a voz calma. Mãe, onde você está? A voz dele soava genuinamente preocupada. Passei no apartamento de Patrícia e vocês não estavam lá. Papai está fora de si de preocupação. Aposto que está, murmurei. O que você disse? Nada, querido, respondi controlando minha voz. Estou segura. É tudo que você precisa saber por enquanto. Mamãe, por favor, sua voz suavizou. Isso não é como você. Fugir, fazer acusações loucas contra papai. Isso não é a mãe que eu conheço. Senti uma pontada de dor. Ele estava certo, de certa forma. A Helena que ele conhecia era uma esposa dócil, que aceitava as decisões do marido sem questionamentos, que se conformava com seu lugar na família Álvarez. Mas aquela mulher tinha morrido na noite anterior, junto com Dona Vitória. As pessoas mudam, filho, respondi suavemente. Às vezes precisamos de um grande choque para enxergarmos a verdade. Que verdade, mãe? Que papai e vovó tentaram te envenenar? Isso é absurdo. Você está ouvindo o que está dizendo? Isso são delírios. Pergunte a seu pai, desafiei. Pergunte a ele sobre minhas intenções com minha herança. Pergunte a ele o que ele acha das instituições de caridade que escolhi para doar. Veja como ele reage. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Mamãe, Rodrigo finalmente falou, sua voz mais baixa. Você está falando da herança do tio Jorge? Sim, confirmei.
Os 5 milhões que herdei dele há 2 meses. Papai me disse que vocês haviam decidido juntos investir esse dinheiro na empresa. Soltei uma risada amarga. É claro que ele disse isso, mas a verdade, Rodrigo, é que esse dinheiro é meu, e eu decidi, semanas atrás, que iria doá-lo para instituições que apoiam mulheres idosas vítimas de violência doméstica. Contei isso para seu pai anteontem. Outro silêncio prolongado. Você disse isso para papai antes do jantar na casa da vovó? Sim, respondi, um pequeno fio de esperança se formando. Talvez, apenas talvez, Rodrigo estivesse começando a conectar os pontos. Eu preciso pensar, disse ele finalmente. Isso não faz sentido. Papai nunca, ele não faria. Eu gostaria de acreditar nisso também, filho, disse suavemente. 40 anos de casamento, e eu queria acreditar que conhecia o homem com quem me casei. Mas ele confessou, Rodrigo. Pelo telefone, esta manhã. Disse que seria rápido, sem dor, como um ataque cardíaco durante o sono. Foram suas palavras exatas. Eu preciso ir, disse Rodrigo abruptamente. Não faça nada precipitado. Vou verificar algumas coisas. Depois que desligamos, olhei para Patrícia, que havia parado de preparar a comida para ouvir minha conversa. Você acha que ele acreditou? Perguntou ela. Não sei, respondi honestamente. Mas pelo menos ele está questionando. É um começo. Patrícia sorriu levemente. Você foi muito inteligente, mamãe. Plantar aquela semente de dúvida sobre a herança. Não plantei nada. É a verdade, respondi. Seu tio Jorge sempre soube que Henrique era controlador com dinheiro. Foi por isso que deixou aquela herança diretamente para mim, com a condição de que eu a usasse como bem entendesse. Patrícia voltou à cozinha, e eu fiquei ali sentada, olhando pela janela as árvores balançando suavemente ao vento. Sentia-me estranhamente calma, considerando as circunstâncias. Talvez fosse choque, talvez fosse a sensação de que, pela primeira vez em décadas, estava tomando controle de minha própria vida. Precisamos de um plano, disse Patrícia, retornando com 2 xícaras de chá. Mesmo que Rodrigo comece a acreditar em nós, precisamos de provas concretas. Assenti, pegando a xícara quente entre minhas mãos. O que seu amigo especialista em tecnologia forense pode fazer? Miguel pode nos ajudar a gravar uma conversa telefônica que seria admissível em tribunal, explicou ela. O problema é fazer papai confessar novamente. E se... Comecei, uma ideia formando-se lentamente. E se usássemos a própria arma dele contra ele? Se Henrique acha que pode me fazer parecer mentalmente instável, talvez eu possa usar isso a nosso favor. Na manhã seguinte, Miguel chegou à casa de campo. Era um homem por volta dos 40 anos, com óculos de aro fino e uma expressão séria que se suavizava quando sorria. Patrícia havia estudado com ele na universidade, e agora ele trabalhava como consultor em segurança digital e tecnologia forense. Dona Helena, ele me cumprimentou respeitosamente, apertando minha mão. Patrícia me contou o que aconteceu. Sinto muito pelo que você está passando. Obrigada por nos ajudar, respondi. Miguel abriu seu laptop na mesa da cozinha, enquanto Patrícia nos servia café. Então, vocês precisam gravar uma confissão admissível em tribunal, ele disse, indo direto ao assunto. Não é simples, mas é possível. Como faríamos isso? Perguntei, sentando-me à frente dele. Primeiro, precisamos garantir que a gravação seja legal, explicou. Em nosso estado, é necessário que pelo menos uma das partes da conversa saiba que está sendo gravada. Neste caso, você. Segundo, precisamos garantir a qualidade do áudio e a integridade da gravação, para que não possam alegar que foi editada. Ele tirou da bolsa um pequeno dispositivo prateado. Este é um gravador digital forense. Ele registra não apenas o áudio, mas também dados temporais que provam que a gravação não foi manipulada. E como fazemos Henrique confessar? Perguntou Patrícia. Ele já demonstrou que consegue mudar de personagem rapidamente. É aí que entra minha ideia, disse, endireitando-me na cadeira. Durante a noite, havia elaborado um plano.
Henrique acredita que estou mental e emocionalmente instável. Vamos usar isso contra ele. Miguel e Patrícia me olharam com curiosidade. Vou ligar para ele e fingir que estou confusa, talvez até um pouco arrependida, expliquei. Vou dizer que tive um colapso após a morte de Dona Vitória, que talvez eu tenha imaginado coisas. Ele vai perceber que é uma armadilha, advertiu Patrícia. Não se eu for convincente, retruquei. Pense bem, o que Henrique espera neste momento? Que eu esteja em pânico, talvez histérica. Mas e se, em vez disso, eu parecer frágil e confusa? Se eu lhe der a abertura para me convencer de que realmente imaginei tudo, que foi apenas estresse pelo luto? E então, quando ele baixar a guarda, continuou Miguel, entendendo meu plano. Exatamente, confirmei. Vou fazê-lo acreditar que estou duvidando de minhas próprias memórias, que estou disposta a voltar para casa e esquecer tudo isso. E no meio da conversa, você traz o assunto da herança, completou Patrícia, seus olhos brilhando com admiração. Mamãe, isso é brilhante e perigoso. Toda a minha vida fui a esposa obediente, a mulher que se comportava conforme as expectativas, disse, uma determinação crescendo dentro de mim. Henrique nunca me viu como uma ameaça ou como alguém capaz de enfrentá-lo. Essa será sua queda. Miguel configurou o equipamento, explicando-me como funcionaria. O gravador estaria conectado ao meu telefone, registrando cada palavra. Ensaiamos algumas frases, decidindo quais perguntas eu faria para tentar extrair uma confissão. Você precisa soar vulnerável, aconselhou Patrícia. Papai sempre gostou de se sentir superior, no controle. Assenti. Eu conhecia bem aquela característica de Henrique. Seu prazer em me explicar as coisas, em corrigir meus erros, em me guiar como se eu fosse uma criança incapaz de tomar decisões sozinha. Era hora de usar esse traço de personalidade contra ele. Quando tudo estava pronto, respirei fundo e disquei seu número. Miguel deu sinal de que a gravação estava funcionando. Meu coração batia forte, mas minhas mãos estavam surpreendentemente firmes. Helena? A voz de Henrique soou instantaneamente aliviada. Graças a Deus. Onde você está? Estamos todos preocupados. Eu... Deixei minha voz tremer levemente. Estou confusa, Henrique. Tudo aconteceu tão rápido. Eu sei, querida. Sua voz suavizou, tornando-se quase paternal. A morte de mamãe foi um choque para todos nós. Por que você não volta para casa? Podemos conversar pessoalmente. Eu não sei se posso voltar agora, disse, soando incerta. Depois do que eu pensei, do que eu disse sobre você. Você está estressada, confusa, ele respondeu prontamente. É compreensível, foram dias difíceis. Talvez você tenha razão, admiti, deixando um suspiro escapar. Talvez eu tenha imaginado coisas. Tudo pareceu tão estranho naquele jantar. Houve uma pequena pausa, como se ele estivesse escolhendo cuidadosamente suas próximas palavras. O que exatamente você acha que imaginou, Helena? Eu pensei... Hesitei propositadamente. Eu pensei que você e sua mãe estavam tentando me fazer mal, com a sopa, mas isso é loucura, não é? Por que vocês fariam isso? Patrícia me observava intensamente, assentindo em aprovação pela minha atuação. Completa loucura, concordou Henrique, sua voz agora mais relaxada. Por que eu faria mal à minha própria esposa depois de 40 anos? Não sei, continuei, deixando minha voz fraquejar. Tudo ficou tão confuso desde que recebi aquela herança do Jorge. Você parecia tão irritado quando mencionei as doações. Outro silêncio breve. Quando Henrique falou novamente, havia um toque de tensão em sua voz. A herança não tem nada a ver com isso, Helena. Você está misturando as coisas. Provavelmente, concordei, soando derrotada. Acho que estou ficando velha, Henrique. Esquecendo coisas, confundindo conversas. Você acha que posso estar com os primeiros sinais de demência? Não seria surpreendente, ele disse um pouco rápido demais. Sua mãe teve Alzheimer, lembra-se? É hereditário. Mais um motivo para você voltar para casa, onde posso cuidar de você.
Senti meu sangue ferver com a facilidade com que ele explorava minhas vulnerabilidades, mas mantive a voz calma. Você tem razão. Talvez eu deva voltar. Mas antes, preciso entender algumas coisas, para acalmar minha mente confusa. Claro, querida. O que você quer saber? Aquela conversa que tivemos sobre minha herança? Você disse que eu estava sendo egoísta em querer doar para aquelas instituições, que o dinheiro deveria ficar na família. Henrique riu levemente. Helena, você está confundindo as coisas novamente. Eu apenas sugeri que seria mais sensato investir o dinheiro, fazê-lo crescer antes de considerar doações. Mas você ficou tão bravo quando eu insisti? Preocupado, não bravo, corrigiu ele. Preocupado que você estivesse tomando decisões financeiras importantes, sem pensar nas consequências. Respirei fundo, preparando-me para o movimento arriscado. E a sopa, Henrique? Por que sua mãe insistiu tanto para que eu tomasse aquela sopa específica? Por que você ficou tão nervoso quando eu não quis comer? Houve uma pausa mais longa desta vez. Quando ele respondeu, sua voz tinha perdido a suavidade. Helena, você está voltando a essas ideias absurdas. Pensei que tivesse dito que estava confusa, que tinha imaginado coisas. Estou tentando entender, insisti, mantendo o tom vulnerável. Ajude-me a entender, Henrique. Se eu imaginei tudo, por que você disse ao telefone ontem que teria sido rápido, sem sofrimento? Por que você mencionou um ataque cardíaco durante o sono? Silêncio absoluto do outro lado da linha. Miguel me deu um sinal de positivo, indicando que a gravação estava clara. Henrique, você ainda está aí? Quando ele falou novamente, sua voz estava completamente transformada. Fria, calculista, perigosa. Você está gravando esta conversa, não está, Helena? Senti um arrepio percorrer minha espinha, mas mantive o papel. Do que você está falando? Eu só quero entender. Sempre te subestimei, ele disse com uma risada seca. Todos estes anos, pensei que você fosse apenas uma tola submissa, mas você é mais esperta do que aparenta, não é? Trocando as tigelas, fugindo com Patrícia e agora isto. Então é verdade, sussurrei, abandonando a pretensão. Você realmente tentou me matar. E falhei, admitiu ele, sua voz agora transbordando de raiva contida. Um erro que não pretendo repetir. Aquele dinheiro é meu por direito, Helena. Tudo que construímos nestes 40 anos, eu construí. Você apenas existiu à margem, beneficiando-se do meu trabalho, da minha posição. E agora acha que pode simplesmente doar milhões para estranhos? Miguel fez sinal de thumbs up. Tínhamos conseguido. Eu poderia ter encerrado a ligação ali, mas algo dentro de mim precisava entender. Por que, Henrique? 40 anos juntos, 2 filhos. Por que chegar a este ponto? Porque você nunca soube seu lugar, respondeu ele, a voz carregada de desdém. Mamãe sempre disse que você não era digna do nome Álvares. Ela estava certa. Você nunca entendeu o que significa fazer parte desta família. Lealdade acima de tudo. O patrimônio acima de tudo. E isso inclui matar a própria esposa? Não seja tão dramática, Helena. Teria sido como adormecer e não acordar. Rápido, limpo, digno. Mais do que você merece depois desta traição. Eu sou a traidora? Perguntei incrédula. Você e sua mãe planejaram me assassinar. E agora você matou minha mãe, respondeu ele, a voz tremendo de raiva. Mas isso não vai ficar assim, Helena. Você não vai vencer. Eu vou encontrá-la, não importa onde se esconda. E quando encontrar... Desliguei o telefone, minhas mãos finalmente começando a tremer. Miguel rapidamente desconectou o equipamento de gravação, salvando o arquivo. Conseguimos, anunciou ele, verificando a qualidade da gravação. É mais do que suficiente para iniciar uma investigação séria. Patrícia me abraçou, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Você foi incrível, mãe. Tão corajosa. Eu deveria estar aliviada, talvez até jubilante. Tínhamos a prova de que precisávamos, mas tudo o que sentia era um profundo vazio. 40 anos de minha vida dedicados a um homem que, no fim, me via como nada mais que um acessório dispensável. O que fazemos agora? Perguntei.
minha voz soando estranhamente distante aos meus próprios ouvidos. Agora, disse Miguel, fechando seu laptop, vamos à polícia. A delegacia era um prédio imponente de concreto e vidro no centro da cidade. Patrícia estacionou e olhou para mim com preocupação. Tem certeza de que está pronta para isso, mamãe? Assenti. O medo que me consumira nos últimos dias havia dado lugar a uma determinação fria. Henrique havia roubado décadas da minha vida. Não permitiria que ele levasse mais nenhum dia. No interior, fomos recebidos por uma investigadora de meia-idade chamada Márcia Oliveira. Tinha olhos atentos e uma postura que inspirava confiança imediata. Senhora Helena Álvares, ela disse, estendendo a mão. O Dr. Miguel já me explicou brevemente sua situação. Por favor, sigam-me. Ela nos conduziu a uma sala privativa. Paredes cinzas, uma mesa simples, algumas cadeiras. Não tinha o ar intimidante das salas de interrogatório que víamos em programas policiais. Antes de começarmos formalmente, disse a investigadora, preciso entender exatamente o que a senhora está alegando. Respirei fundo e contei tudo. O bilhete de Patrícia, a insistência estranha sobre a sopa, a troca das tigelas, a morte de Dona Vitória, a confissão de Henrique ao telefone. Falei sem interrupções, minha voz firme, mesmo quando relatava os momentos mais dolorosos. A investigadora ouvia atentamente, ocasionalmente fazendo anotações. Quando terminei, ela olhou para Miguel. E o senhor tem a gravação desta confissão? Miguel assentiu, entregando um pendrive. A conversa completa, não editada, com marcadores temporais que comprovam a autenticidade. A investigadora conectou o dispositivo em seu computador. Durante os próximos minutos, todos nós ouvimos em silêncio a gravação da minha conversa com Henrique. Sua voz fria ecoava na pequena sala, cada palavra confirmando a extensão de sua traição. Teria sido como adormecer e não acordar. Rápido, limpo, digno. Mais do que você merece depois desta traição. Quando a gravação terminou, a investigadora Márcia desligou o computador e me olhou com uma expressão que misturava compaixão profissional com determinação. Senhora Álvares, temos evidências suficientes para iniciar uma investigação por tentativa de homicídio, ela disse. Contudo, devo alertá-la que este será um processo complexo. Seu marido é um homem influente na cidade. Eu sei, respondi, mas tenho a verdade do meu lado. Precisaremos examinar o corpo da senhora Vitória Álvares, continuou ela. Se o envenenamento for confirmado, teremos um caso ainda mais forte. Ela já foi enterrada? Perguntou Patrícia, preocupada. Não, respondeu a investigadora. O corpo ainda está no IML. Dada a idade avançada da senhora e a natureza repentina da morte, um exame toxicológico de rotina foi solicitado. Os resultados devem sair em breve. Uma sensação estranha me invadiu, talvez alívio misturado com vindicação. Se o veneno fosse encontrado no corpo de Dona Vitória, seria a confirmação definitiva do plano macabro de Henrique. Qual é o próximo passo? Perguntei. Vamos emitir um mandado para a prisão preventiva do Sr. Henrique Álvares com base na gravação e em seu depoimento, explicou a investigadora. Também solicitaremos uma medida protetiva para a senhora. Por enquanto, recomendo que continue em um local seguro onde seu marido não possa encontrá-la. Ao sairmos da delegacia, senti como se um peso tivesse sido levantado de meus ombros. Pela primeira vez em dias, respirei profundamente. Conseguimos, mamãe, disse Patrícia, apertando minha mão. Ainda não acabou, lembrou Miguel, sempre pragmático. Henrique tem dinheiro, conexões. Ele vai lutar. Deixe que lute, respondi, uma nova força em minha voz. Estou pronta. De volta à casa de campo, Patrícia preparou um almoço simples enquanto eu tentava descansar. O cansaço finalmente me alcançava após dias de adrenalina e medo. Fechei os olhos brevemente no sofá, apenas para ser despertada pelo som do meu celular. Era Rodrigo. Hesitei antes de atender. Mãe? A voz dele soava estranha, embargada. A polícia acabou de levar papai. Senti um aperto no peito.
Mesmo sabendo que era necessário, a imagem de Henrique sendo levado pela polícia me causava sentimentos contraditórios. Eu sei, Rodrigo. Você fez isso? Você realmente foi à polícia acusar papai de tentativa de assassinato? Sim, respondi firmemente, porque é a verdade. Um silêncio pesado se seguiu. Então, para minha surpresa, ouvi um soluço abafado. Rodrigo, você está chorando? Mãe, eu encontrei algo, ele disse, a voz trêmula. Depois que falamos ontem, fiquei pensando no que você disse sobre a herança. Fui ao escritório de papai procurar os documentos e encontrei um frasco. Senti meu coração acelerar. Um frasco? De arsênico, continuou ele, a voz agora quase inaudível. Escondido em uma gaveta falsa na escrivaninha. E anotações sobre dosagens, efeitos, sintomas que se parecem com ataque cardíaco. Fechei os olhos, uma mistura de vindicação e tristeza me inundando. Rodrigo havia encontrado a evidência final. Eu não queria acreditar, continuou meu filho, sua voz quebrando. Como ele pôde? Como pôde planejar fazer isso com você, mamãe? Depois de todos estes anos? Oh, Rodrigo, sussurrei, meu coração partido, não apenas pela traição de Henrique, mas pela dor que causava em nosso filho. Sinto muito que tenha descoberto dessa forma. Eu quem sinto muito, respondeu ele. Por não ter acreditado em você, por ter suspeitado, eu entreguei o frasco à polícia. Eles disseram que é evidência crucial. Você fez a coisa certa, assegurei. Papai vai para a prisão, não vai? Perguntou ele, soando subitamente como um menino que corria para mim quando se machucava. Provavelmente sim, respondi honestamente. O que ele planejou fazer é um crime grave, Rodrigo. Eu sei, ele disse após uma pausa. E ele merece pagar por isso. Mas nossa família... Tudo está despedaçado agora. Não, Rodrigo, corrigi suavemente. Nossa família não está despedaçada. Está diferente, mudada para sempre, sim. Mas ainda somos uma família. Você, Patrícia e eu. Ainda temos uns aos outros. Quando desligamos, Patrícia me olhava da porta da cozinha, a preocupação evidente em seu rosto. Rodrigo encontrou o arsênico, expliquei. No escritório de Henrique, ele entregou à polícia. Seus olhos se arregalaram. Então é realmente o fim. Papai não tem como negar agora. Não, concordei. Não tem. Naquela noite, recebemos a notícia de que o exame toxicológico havia detectado altos níveis de arsênico no corpo de Dona Vitória. Henrique Alvarez estava sendo formalmente acusado não apenas de tentativa de homicídio contra mim, mas também de homicídio culposo pela morte de sua própria mãe. Sentada na varanda da casa de campo, observando as estrelas, refleti sobre a estranha jornada que minha vida havia se tornado. Aos 60 anos, eu estava essencialmente começando de novo. 40 anos de meu casamento haviam sido baseados em uma mentira. Ou, se não uma mentira completa, certamente não no amor que eu acreditava existir. Patrícia se juntou a mim, trazendo 2 xícaras de chá. Sentou-se na cadeira ao meu lado em silêncio. No que você está pensando, mamãe? Em tudo e em nada, respondi, olhando para o céu estrelado. Em como a vida pode mudar completamente em apenas alguns dias. Você está arrependida? Perguntou ela suavemente. De ter descoberto a verdade? Considerei a pergunta por um longo momento. Não, respondi finalmente. A verdade dói, mas viver na ignorância? Isso não é realmente viver, é? Todos aqueles anos eu era apenas uma sombra do que poderia ser. Agora, pelo menos, sou eu mesma, completa, mesmo que machucada. E o que você fará agora? Perguntou Patrícia. Depois que tudo isso terminar? Sorri, sentindo uma estranha sensação de paz me envolvendo. Viver, filha. Finalmente viver minha própria vida. Os meses que se seguiram foram uma montanha-russa emocional. O caso ganhou notoriedade na mídia local. Não é todos os dias que o patriarca de uma das famílias mais influentes da cidade é acusado de tentar matar a própria esposa.
Os jornais se deleitavam com os detalhes sórdidos, muitos deles inventados ou exagerados. O julgamento de Henrique foi rápido, considerando a abundância de evidências. A gravação de sua confissão, o arsênico encontrado em seu escritório e os resultados da autópsia de Dona Vitória formavam um caso sólido. Sua defesa tentou argumentar que eu sofria de problemas mentais, que havia imaginado tudo, mas a gravação desmentiu essa teoria. No dia do veredito, sentei-me no tribunal com Patrícia e, surpreendentemente, Rodrigo ao meu lado. Meu filho havia passado por sua própria jornada dolorosa nesses meses. A descoberta de que o homem que idolatrava era capaz de tal crueldade havia abalado os alicerces de seu mundo. O júri considera o réu, Henrique Álvares, culpado de todas as acusações. As palavras ecoaram pela sala do tribunal. Observei Henrique quando o veredito foi lido. Seu rosto, normalmente controlado, finalmente revelou sua verdadeira natureza. Raiva, ódio puro, dirigido a mim. Por um momento, nossos olhares se encontraram através da sala, e vi que, mesmo naquele momento final, ele não sentia remorso. Apenas fúria por ter sido pego. A sentença: 25 anos de prisão. Aos 65 anos, significava que Henrique provavelmente passaria o resto de sua vida atrás das grades. Ao sairmos do tribunal, repórteres nos cercaram, seus microfones apontados como armas. Senhora Álvares, como se sente sabendo que seu marido de 40 anos tentou assassiná-la? O que acontecerá com o Império Álvares agora? Tem alguma mensagem para Henrique? Patrícia afastou-os com firmeza, enquanto Rodrigo abria caminho para nosso carro. Entrei rapidamente, sentindo o peso do escrutínio público. Durante toda a minha vida, fui definida em relação a Henrique. A esposa de, a senhora Álvares. Agora era definida como a vítima de, a mulher que sobreviveu a. Você está bem, mãe? Perguntou Rodrigo, observando-me pelo retrovisor enquanto dirigia. Estou, respondi, surpresa ao perceber que era verdade. É estranho, mas me sinto aliviada, como se um grande peso tivesse sido removido. Nos meses que se seguiram, descobri uma força em mim que nunca soube que existia. Com a ajuda de Patrícia e dos advogados, assumi o controle dos bens que me eram de direito, incluindo minha herança, que finalmente pude direcionar para as instituições de caridade que havia escolhido. Rodrigo assumiu o comando da empresa familiar, implementando mudanças que Henrique sempre resistira. Ver meu filho transformar o legado sombrio dos Álvares em algo positivo me enchia de orgulho. A senhora está confortável? Perguntou Carmita, a gentil enfermeira que havia contratado para me ajudar com a casa. Sim, obrigada, respondi, ajeitando-me na poltrona da varanda da minha nova casa, um lugar modesto, mas acolhedor, que havia comprado após vender a mansão onde vivi por décadas. Não queria mais nada daquele lugar frio e suas memórias sombrias. Era uma tarde de domingo, e Patrícia e Rodrigo viriam para o almoço, como haviam feito todos os domingos nos últimos 6 meses. Nossa família estava se reconstruindo, encontrando um novo equilíbrio. Helena? Virei-me ao ouvir a voz familiar. Era Margarida, minha amiga de juventude, com quem havia perdido contato depois de me casar com Henrique. Ele nunca aprovava minhas amizades inferiores. Margarida, que bom que você veio, sorri, levantando-me para abraçá-la. Ela retribuiu o abraço calorosamente. Não perderia por nada. Ainda não acredito que depois de todos estes anos, estamos aqui, participando de um clube do livro, juntas novamente. Ri, sentindo uma onda de gratidão. Nas últimas semanas, havia começado a reconectar-me com antigas amizades e a formar novas. O Clube do Livro era apenas uma das muitas atividades que agora preenchiam minha agenda. Havia também aulas de pintura, voluntariado no abrigo de idosos local e, para minha própria surpresa, um curso de informática. As outras já estão chegando, disse Margarida, gesticulando em direção à rua, onde outros carros estacionavam. Logo, minha sala estava cheia de mulheres entre 60 e 80 anos, todas vibrantes, cheias de opiniões e risadas. Discutimos o livro do mês.
Um romance sobre uma mulher que encontra sua voz após décadas de silêncio, com entusiasmo e profundidade. Sabe, disse Elisa, uma viúva de 75 anos que se tornara uma de minhas amigas mais próximas. Acho que todas nós, de alguma forma, somos um pouco como a protagonista. Mulheres da nossa geração fomos ensinadas a ser invisíveis, a não fazer ondas. Verdade, concordou Lourdes, a mais velha do grupo, aos 83 anos. Mas nunca é tarde para mudar. Vejam a Helena, aos 60 anos, começando uma vida totalmente nova. Todos os olhares se voltaram para mim, não com pena, mas com admiração. Aquilo ainda me surpreendia, ser vista como um exemplo de força, não de tragédia. Acho que a vida às vezes nos força a encontrar forças que não sabíamos possuir, disse simplesmente. Mais tarde, após a reunião, quando todos já haviam partido e eu estava ajudando Carmita a arrumar a cozinha, meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Senhora Helena Álvares? Sim? Aqui é da penitenciária estadual. O detento Henrique Álvares solicitou permissão para enviar-lhe uma carta. Precisamos de sua autorização para permitir esse contato. Senti um frio na espinha. Em 6 meses, não havia tido nenhum contato com Henrique. O que ele poderia querer agora? Senhora Álvares, a senhora ainda está na linha? Sim, respondi finalmente. Ele pode enviar a carta. Após desligar, questionei minha decisão. Por que permitir que ele entrasse novamente em minha vida, mesmo que apenas através de uma carta? A resposta chegou 1 semana depois, um envelope simples com o carimbo da prisão. Sentei-me na varanda, o envelope fechado em minhas mãos. Patrícia, que havia passado para visitar, observava-me com preocupação. Tem certeza de que quer ler isso, mamãe? Você não deve nada a ele. Eu sei, respondi. Mas preciso encerrar este capítulo completamente, e talvez isso ajude. Abri o envelope. A carta era curta, escrita na caligrafia impecável de Henrique, que eu reconheceria em qualquer lugar. Helena. Após meses de reflexão, percebi que devo a você uma explicação. Não um pedido de desculpas. Nunca fui homem de me desculpar e não começarei agora. A verdade é simples. Você nunca foi a mulher que eu precisava. Mamãe viu isso desde o início. Você era bonita e dócil, qualidades úteis, mas nunca entendeu realmente o que significava ser uma Álvares. O plano foi, admito, impulsivo. Quando você mencionou doar aquela herança, dinheiro que deveria fortalecer nosso legado familiar, algo se quebrou em mim. A ideia surgiu durante uma conversa com mamãe. Ela sempre foi mais prática que eu. Não me arrependo do plano, apenas da execução falha. Em meus 65 anos, este foi apenas o segundo grande erro que cometi. O primeiro foi ter me casado com você. Henrique. As palavras deveriam ter me ferido, mas surpreendentemente, senti apenas um distanciamento tranquilo. O homem que escrevera aquelas linhas cruéis era um estranho para mim agora. O que ele diz? Perguntou Patrícia, tentando ler minha expressão. Entreguei-lhe a carta. Ela leu rapidamente, seu rosto enrubescendo de indignação. Que monstro! Sussurrou. Como ele pode ainda ter tanto ódio? Ele não mudará, disse, com uma tranquilidade que me surpreendeu. Mas eu mudei. Estas palavras, elas não têm mais poder sobre mim, Patrícia. Peguei a carta de volta e, deliberadamente, rasguei-a em pedaços pequenos. O vento da tarde carregou os fragmentos para longe, espalhando-os como confetes brancos no jardim. Sabe o que é mais irônico? Disse, observando os pedaços desaparecerem. Ele me acusa de não entender o que significava ser uma Álvares, mas acho que entendi muito bem. Lealdade, dignidade, força. A diferença é que ele traiu esses valores, não eu. Patrícia pegou minha mão enrugada entre as suas. Você é a pessoa mais forte que conheço, mamãe. Sorri, sentindo a brisa suave em meu rosto. Não sou forte, filha. Apenas descobri finalmente quem realmente sou. E isso, no fim das contas, é a maior libertação. 1 ano se passou desde aquele jantar fatídico na mansão dos Álvares. O outono pintava as árvores de dourado e vermelho,
e o ar tinha aquela doçura característica da estação, nem quente nem frio, apenas perfeito. Estava diante do espelho, ajeitando meu vestido azul turquesa, uma cor que Henrique sempre achou inapropriada para uma senhora da sua idade. Meu cabelo, que antes eu tingia religiosamente para esconder os fios brancos, agora exibia orgulhosamente seu cinza prateado natural, cortado em um estilo moderno que emoldurava meu rosto. "A senhora está linda", disse Carmita, entrando no quarto com uma pequena caixa de joias. "Aqui está o colar que pediu." Era um colar simples de pérolas, o único item que mantive da antiga vida. Não pelo valor monetário, mas porque foi um presente de meu pai antes de morrer, muito antes de Henrique entrar em minha vida. "Obrigada, Carmita. Os convidados já começaram a chegar?" "Sim, senhora. Seu filho está recebendo todos no jardim." Hoje era um dia especial, meu aniversário de 61 anos, o primeiro que comemorava verdadeiramente em décadas. Henrique nunca gostou de celebrar meus aniversários, dizendo que uma senhora não deveria chamar atenção para a sua idade. Desci as escadas lentamente, ouvindo o murmúrio de vozes e risadas vindas do jardim. Quando saí pela porta dos fundos, fui recebida por uma visão que encheu meu coração de alegria. O jardim decorado com luzes e flores, mesas elegantemente arrumadas e cerca de 30 pessoas conversando animadamente. "Mamãe", Patrícia veio ao meu encontro, radiante em seu vestido verde. "Você está deslumbrante." "Obrigada, querida. Vocês realmente capricharam na decoração." "Foi ideia do Rodrigo." Ela sorriu, apontando para meu filho, que conversava com um grupo de convidados. Ao me ver, ele se desculpou e veio em minha direção. "Feliz aniversário, mãe", disse, beijando minha bochecha. "O que acha? Não é muito, é?" "É perfeito", respondi, emocionada com o esforço que meus filhos haviam dedicado à celebração. A festa foi maravilhosa. Boa comida, música suave ao fundo, conversas interessantes com amigos novos e antigos. Meu círculo social havia se expandido significativamente no último ano. Descobri que, livre da sombra de Henrique, eu era bastante sociável. No meio da celebração, Rodrigo pediu a atenção de todos, erguendo sua taça. "Gostaria de fazer um brinde à mulher mais incrível que conheço", começou ele, seus olhos brilhando com emoção contida. "Minha mãe, Helena. Alguns de vocês a conhecem há décadas, outros apenas recentemente, mas todos tiveram o privilégio de testemunhar sua extraordinária jornada." Senti lágrimas se formando em meus olhos enquanto Rodrigo continuava. "Mamãe nos ensinou que nunca é tarde para recomeçar, que a verdadeira força não está em suportar silenciosamente, mas em ter a coragem de mudar." No último ano, ela transformou uma tragédia em triunfo, não apenas sobrevivendo, mas florescendo. As pessoas ao redor aplaudiram, e muitos olhos estavam úmidos. Patrícia apertou minha mão em apoio silencioso. "A Helena", concluiu Rodrigo, erguendo sua taça. "Que seu próximo ano seja ainda mais brilhante que este." "A Helena", responderam os convidados em uníssono. Mais tarde, quando a maioria dos convidados já havia partido e apenas meus filhos e alguns amigos íntimos permaneciam, sentei-me em um banco no jardim, apreciando a quietude da noite. Elisa, minha amiga do Clube do Livro, sentou-se ao meu lado. Aos 75 anos, ela tinha uma sabedoria tranquila que eu admirava profundamente. "Foi uma bela festa", comentou ela. "Sim, foi", concordei. "Nunca imaginei que aos 61 anos estaria começando uma nova vida." Ela sorriu. "Sabe, Helena, há uma história japonesa sobre o kintsugi, a arte de consertar cerâmica quebrada com ouro. Em vez de tentar esconder as rachaduras, eles as destacam, transformando a peça em algo ainda mais belo que o original." "Como as pessoas", murmurei, entendendo imediatamente a analogia. "Exatamente", ela assentiu. "Suas cicatrizes não a diminuem, Helena. Elas são agora parte da sua beleza, da sua força." Refleti sobre suas palavras enquanto observava Rodrigo e Patrícia conversando animadamente com os poucos convidados restantes.
Meus filhos, tão diferentes entre si, haviam encontrado um novo equilíbrio este ano. Rodrigo havia se afastado do modelo de negócios implacável de seu pai, implementando práticas mais éticas na empresa. Patrícia, sempre a intelectual da família, havia me apoiado incondicionalmente, ajudando-me a navegar pelo mundo tecnológico e pelas redes sociais, onde agora eu compartilhava minha história para inspirar outras mulheres. O som do meu celular interrompeu meus pensamentos. Era uma mensagem de texto de Miguel, o especialista em tecnologia que nos ajudara naquele dia crucial com a gravação. Parabéns pelo seu aniversário, Dona Helena. Espero que esteja tendo um dia maravilhoso. Notícias importantes para compartilhar. O projeto que discutimos foi aprovado. Detalhes amanhã na reunião. Sorri, guardando o telefone. O projeto era uma fundação que estávamos criando juntos, usando parte da minha herança. Um centro de apoio para mulheres idosas vítimas de violência doméstica e abuso financeiro. Um lugar onde poderiam encontrar não apenas abrigo, mas também orientação legal e emocional para reconstruírem suas vidas. Boas notícias? Perguntou Elisa, notando meu sorriso. Ótimas notícias, confirmei. O centro de apoio foi aprovado. Começaremos a construção no próximo mês. Que maravilhoso, Helena! Exclamou ela. Você transformou sua dor em propósito. Patrícia se aproximou, segurando uma pequena caixa embrulhada. Mamãe, este é um presente especial de mim e do Rodrigo, disse ela, sentando-se do outro lado. Abri cuidadosamente o embrulho, revelando uma caixa de madeira entalhada. Dentro havia um diário encadernado em couro azul turquesa com minhas iniciais gravadas na capa. Para você registrar sua jornada, explicou Patrícia. Suas memórias, seus pensamentos, talvez um dia se torne um livro que possa ajudar outras mulheres. Folheei as páginas em branco, imaginando as palavras que um dia as preencheriam. Minha história, não como a esposa de Henrique ou a vítima do caso Álvares, mas como Helena, simplesmente Helena. É perfeito, sussurrei, abraçando minha filha. Obrigada. O restante da noite transcorreu tranquilamente. Quando finalmente todos partiram e eu me recolhi ao meu quarto, coloquei o diário na mesa de cabeceira. Amanhã começaria a escrever minha história. Na manhã seguinte, acordei antes do amanhecer, como havia se tornado meu hábito. Preparei uma xícara de chá e, com o diário novo em mãos, sentei-me na varanda para assistir ao nascer do sol. A primeira página estava em branco, esperando. Peguei a caneta e, após um momento de reflexão, comecei a escrever. Tudo mudou naquela noite, quando minha filha deslizou um bilhete em minha mão durante o jantar na casa dos meus sogros. Finja estar doente e saia daqui agora, dizia o papel amassado em sua caligrafia apressada. 10 minutos depois, vi minha sogra convulsionar no chão após tomar a sopa que deveria ter sido minha. As palavras fluíam facilmente, como um rio tanto tempo represado finalmente encontrando seu caminho natural. Escrevi sobre o terror, a traição, a dor, mas também sobre a descoberta, a coragem e, finalmente, a libertação. O sol estava alto no céu quando finalmente pousei a caneta. Havia preenchido várias páginas, mas era apenas o começo. Minha história ainda estava sendo escrita. Cada dia, um novo capítulo. Uma sensação de paz me envolveu. Não a paz falsa que vem da ignorância, que conheci durante 40 anos de um casamento baseado em mentiras, mas a paz verdadeira que vem da autenticidade, do autoconhecimento. Aos 61 anos, finalmente estava vivendo minha própria vida, no meu próprio termos. O futuro se estendia à minha frente, não como um caminho predeterminado por outros, mas como uma jornada que eu mesma escolheria, passo a passo. Um pequeno pássaro pousou no parapeito da varanda, seu canto alegre quebrando o silêncio da manhã. Sorri para o pequeno visitante, uma metáfora perfeita para minha própria liberdade recém-descoberta. Bom dia para você também, sussurrei. O pássaro cantou novamente antes de alçar voo, desaparecendo no céu azul infinito. Observei-o até que se tornasse apenas um ponto no horizonte, sentindo-me leve e grata. Grata pelo bilhete desesperado de minha filha naquela noite fatídica.
grata pela segunda chance que a vida me dera, grata pela coragem que não sabia que possuía até ser forçada a encontrá-la. A vida era frágil e preciosa. Esta foi a lição mais importante que aprendi. E agora, finalmente, a vida era minha para ser vivida. Agora, se você gostou dessa história, clica em S inscrever e me diz nos comentários qual parte te deixou de queixo caído. Ah, e não esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que não posto aqui. Te espero lá.